Prontos? Vamos lá. Gente, olha só. Pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Anote aí a semântica do verbo, pretérito perfeito. Semântica. Esse aqui é o resumão, né? Nosso resuminho e tal, para você estar mais tranquilo. Por que eu destaquei esses verbos? São os verbos campeões de prova, aqueles que mais caíram mesmo, porque assim, como os irregulares são muitos, esses 7 aqui já marcaram presença em prova por muitas vezes, tá? Mas vamos à semântica do nosso verbo aí, pretérito perfeito. Ação passada, ação no passado, já concluída. Ação no passado, já concluída. Vamos à segunda versão desse texto aí. Ação passada não habitual. Ação passada não habitual. Se ainda assim quiser apelar, você diz assim: aconteceu e pronto. Não é aquela que você tinha o costume de fazer, tinha um hábito. Aconteceu e pronto. Fez e priu. Tchau. Por exemplo, sei lá, aconteceu uma prova de concurso agora esse fim de semana. Você vai dizer: eu fazia a prova desse concurso. Mas eu fiz a prova. A prova já aconteceu, fez, pronto, acabou. Então, o pretérito perfeito é aquela forma verbal que diz assim, ó, eu fiz e acabou. Fiz, pronto, tá pronto, acabou. Certo? Não é aquela coisa, eu tinha o costume de fazer, eu fazia muito, passei um tempo fazendo. Não, é aconteceu e pronto. Você quer registrar que aquilo ali já foi feito e tchau. Pronto. O pretérito perfeito serve para isso. É uma ação no passado já concluída. O pretérito é perfeito. Por quê? Porque é passado mesmo. Aquilo ali já aconteceu com tranquilidade. Aconteceu mesmo e já foi. É o puro, é o passado perfeito. É aquilo que já aconteceu e pronto. O pretérito perfeito é isso. Tá? Uma coisa é, eu fazia as provas na faculdade sempre com muita tranquilidade. Outra coisa é, eu fiz aquela prova da faculdade. Eu quero registrar um evento pontual, alguma coisa específica naquele momento. O pretérito perfeito é isso. Eu me refiro a uma coisa que ali especificamente já foi e pronto. Percebeu? Eu fiz, eu cantei, eu encontrei fulano ali e tal. Não, mas eu sempre encontrava. Opa, é frequente. Encontrava. Eu me encontrei com ele. Você diz, eu me encontrei. Porque foi um evento. Você se refere a um evento que aconteceu. Pronto. Percebeu? Certo? Então tá. Vamos lá. Olha as terminações aí. Por que o pretérito perfeito é o mais chato? Já destacou aí o pretérito perfeito? Os dois campeões de prova que você vai ter que se dedicar bem, para saber bem no indicativo, o imperfeito e o perfeito. Destaque bem, passe o marca-texto aí valendo, circule, ou então passe a caneta, bota aí uma estrelinha, caveirinho, o que você quiser aí, raiozinho, cai, pronto. Esses dois aí vão perseguir vocês nos concursos. Cai bastante. Por quê? Porque são os dois mais difíceis, são os dois que exigem esse conhecimento um pouco mais aprofundado, e a galera trava, simplesmente trava. Então vamos lá. Bom, pretérito perfeito, qual é a cara dele? Todo tempo não tem uma cara, não tem uma marca. Qual é a marca registrada do perfeito? Tu e vós, sempre, mas sempre mesmo, sem exceção, apresentarão essa estrutura aqui, STE. Sempre. É a primeira cara do perfeito. Tu cantaste, vós cantastes. Tu fizeste, vós fizestes. Tu estudaste, vós estudastes. Sempre vai ter isso aqui. Certo? Tá, vamos lá. Essa é a primeira característica. Segunda pegadinha. Segunda, essa é uma característica não, vamos logo ver. A pegadinha, uma das pegadinhas do pretérito perfeito, qual é? Pega a apostila aí. Veja o tu do presente indicativo. Vamos dar uma olhada no tu do presente indicativo. Aquele quadrinho do presente indicativo. Veja o tu. Eu estudo, tu estudas. Não tem esse? Veja o futuro do presente, logo ao lado aí. Eu estudarei, tu estudarás. Aí veja o futuro do pretérito, logo ao lado aí. Eu estudaria, tu estudarias. Aí desça por mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras. Aí vá logo para lá, pro pretérito imperfeito. Eu estudava, tu estudavas. Todo mundo tem S no tu, menos esse cara. Então, primeira pegadinha, o S do tu, cuidado com ele.
Eu já vi várias questões em prova de concurso colocando tu estudavas, tu fizestes, tu conseguistes, e o cara foi, é mesmo. Puf. É, impressionante. Cuidado. Tu fizestes, tu quisestes, o S do tu é normal para todo mundo. Pro pretérito perfeito, chatão, é pegadinha. Quem tem o S não é o tu, é o vós. Marcelo, se eu for aqui pro subjuntivo, eu sei. Pode ver o subjuntivo, ó. Que eu estudo, que tu estudes. No imperfeito subjuntivo, tu estudasses, tu estudares, todo mundo tem S, pô. Só esse cara que não tem um danado do S aí, do indicativo subjuntivo, impressionante. Então cuidado com a pegadinha do S do tu, viu? Eles escrevem com S na sua prova lá. Fizestes, tu conseguistes, não cai nessa não. Não tem. Pretérito perfeito não tem S no tu. Primeira pegadinha. Bom, mais uma observação. Quais são as formas do pretérito perfeito que mais caem? O eu e o ele. Indiscutível. Os tempos, as pessoas, né? O eu e o ele são os que mais caem. Existem dois tipos de verbo em relação à conjugação, os verbos regulares e os verbos irregulares. Vamos relembrar a diferença entre eles? O verbo é chamado de irregular quando ele tem um mínimo de regularidade, né? Quando ele conserva a cara dele, a característica, o radical, sempre do mesmo jeito. Se você for conjugar o verbo estudar, então tem esse modelo nosso aí, em qualquer tempo e modo vai ser sempre estude. A base, o tronco do verbo, o radical, vai ser sempre o mesmo, não muda. Então o verbo radical, o verbo regular, exemplo, estudar. Outro exemplo, gostar. Outro exemplo, escrever. Vai ser sempre escreve, não muda nada. Esses verbos que conservam o radical são chamados de verbos regulares. Eu mudo a terminação, mudo, mas o radical está do mesmo jeito. Entendeu o que é um verbo regular? Ele tem regularidade, é a mesma coisa sempre ali. O verbo ele é chamado irregular quando ele troca a palavra. Vai mudar um tempo verbal, modo. Ele mexe na base, mexe no radical. Ele não segue o modelo de conjugação. Verbo ter. O verbo é ter. O verbo é ter. Tá. O verbo é esse aqui. Mas na hora de conjugar o presente, eu digo tenho. Quando eu vou para o passado é tive, terei, tinha. Percebeu que mexe na palavra? Vai mudando tempo, passado, futuro, presente. Ele fica mexendo também no radical, na base da palavra. Qualquer verbo que aconteça isso, em que isso acontece, é sempre chamado de verbo irregular. Então, por exemplo, verbo pedir. Pô, pedir é regular ou irregular? Vamos lá, eu já começou mudando logo. Porque na estrutura normal, padrão do verbo, não tem C cedilha ou C cedilhado. Eu peço, aí depois volta, tu pedes, pede, depois normaliza. Mas mexeu no cara, é irregular. Percebeu? Verbo caber, eu caibo. É esquisito, né? Eu caibo, aí depois normaliza. Tu cabes, cabendo, normal. Então o verbo irregular é esse. Verbo fazer, regular ou irregular? Fazer, regular ou irregular? Não é light, tranquilo. Fiz, faço, fez. Só sobra o F para contar a história. O restante fica mudando. É tranquilo, não tem mistério não. Já se foi o tempo que você ia ter problema com gramática. Já era. Hoje, com a maturidade, o cara já é adulto, tá, não, beleza, agora já tá dando para compreender com mais tranquilidade. É tranquilo. Beleza. Verbos regulares. Pretérito perfeito de verbos regulares. Olha só, quantas terminações o cara tem? Uma para cada um, pô. Uma para cada um. Eu estudei, tu estudaste, estudou, estudamos, estudar. Tá vendo as terminações aqui? Essas terminações são fixas, nunca mudam. Qualquer verbo no pretérito perfeito regular é sempre assim. Vamos lá, verbo pesquisar. Eu pesquisei, tu pesquisaste, ele. Beleza. Verbo comprar. Eu, tu, ele. Percebeu ou não? Não tem mistério. Verbo arguir. Vai. Eu, tu, ele. Posso falar o verbo que for. Percebeu? Pretérito. Verbo arguir. Eu argui. Tu arguiste. Ele arguiu. Arguiu. É só conservar o U. I-S-T-E-U. I-S-T-E-U. Sempre termina assim, com o vermelho. I-S-T-E-U. I-S-T-E-U. As terminações são as principais, são as mais importantes, certo? I-S-T-E-U. Beleza. Nos verbos irregulares, são chatos. Por quê? Você tem que memorizar.
Você vai ter que entender que esses verbos aqui trocam sempre o eu e o ele, né? Eu, ele. Mudam um pouquinho. Mas esses caras são os que mais caem. Esses 7 aqui, campeão de prova. Então, por exemplo, verbo vir. Eu vim, tu vieste. Tem que ser com isso aqui, né? Eu vim, tu vieste, ele. Eu, tu, ele. Eu ouvi. É assim. Eu ouvi, tu ouveste, ele. Eu ouvi. Não é ouve de ouvir. É ouve de haver. Marcelo, dá um exemplo com essa frase aí, só para aplicação numa frase. Vá, soletrando, né? Aplicação numa frase. Eu ouvi por bem resolver as questões, resolver o exercício. Eu achei por bem fazer isso. O juiz ouve por improcedente a petição. Ele julgou improcedente. O verbo haver tem outros sentidos, né? Uma linguagem mais formal. Depois a gente chega lá. A gente está aprendendo conjugação, depois a gente complica. Bora. Verbo por. Eu pus, tu? Cuidado, né? Eu pus, tu poste. Poste é elástica, né? Poste, puseste, né? Eu pus, tu puseste, ele. Eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Eu, tu, ele. Tá tranquilo? Então pronto. Menino, me lembrei da escola agora, pirrar quando eu estudei isso. Pronto. Beleza. Então, ó, o que você tem que saber de pretérito perfeito é isso aqui. O resumo é esse. O que você estudar além disso vai perder seu tempo. Não, quer dizer o quê? Calma, não. Fecha esse resumo, anota esquematicamente isso aí, já está de bom tamanho, está suficiente. Aí você já consegue avançar tranquilamente. Certinho? Beleza? Bom, fechamos o indicativo. Deixa eu ver que horas são. 8h42. Passou um pouquinho, né, galera? É assim, eu tinha que terminar o indicativo pelo menos. Vamos dar um breakzinho, vamos dar intervalo, depois a gente volta com o subjuntivo e tal, tá certo? Valeu.